O transplante e o conhecimento de imunogenética, eles caminharam de forma paralela, meio independentes por um bom tempo, e lá pelas tantas se viu a interligação que eles têm. A imunogenética lida basicamente com a nossa impressão digital genética. É um sistema extremamente complexo que a gente chama de HLA, Human Leukocyte Antigens. Começou a ser descrito lá no finalzinho dos anos 50 e continua-se hoje aprendendo, identificando mais ranhuras nessa impressão digital. Não é nada tão complexo em biologia humana, em biologia de modo geral, do que esse sistema. E a gente pode fazer uma comparação muito razoável com impressão digital. Significa que é extremamente difícil de se achar duas pessoas na população em geral que tenham essa mesma impressão digital. Em humano, até hoje, não se mostrou isso na impressão digital. Em HLA, a gente acha isso de vez em quando, uma impressão digital igual ou muito parecida. E a gente sabe que o transplante vai evoluir muito melhor se eu tiver uma impressão digital o mais parecida possível entre doador e receptor. Essa complexidade toda, assim, dando alguns números, né, tem coisa de 35 mil genes envolvidos nesse polimorfismo todo, que é o nome técnico para isso. Não vamos encontrar duas pessoas iguais. Vai encontrar uma diferente da outra. Isso é o que a gente chama de polimorfismo humano. Uma vai ter um cabelo de um jeito, mais colorido, menos colorido, a pele mais escura, mais clara, a altura mais alto, mais baixo, e tudo isso é polimorfismo. Só que esse polimorfismo é dado por meia dúzia de genes da cor de olho, meia dúzia de genes da cor de cabelo, cor de pele, altura, tudo isso são poucos genes diferentes que a gente é sorteado, né, quando acontece a fecundação. Quando eu olho HLA, eu não estou falando de meia dúzia de genes, são 30 e tantos mil genes que a gente tem nisso. E, portanto, é complicado da gente achar duas impressões digitais genéticas idênticas. E se esse desenvolvimento que se viu em imunogenética básica começou a contribuir para o sucesso dos transplantes, entendendo melhor como é que esse HLA funciona, qual é o tamanho desse polimorfismo e como é que eu faço para achar duas pessoas mais parecidas. E isso começou no final dos anos 50 e gradativamente foi se melhorando a precisão na determinação dessa impressão digital genética. Passou por diversas fases, algumas meio grosseiras lá atrás, hoje em dia tendo passado antes por razoáveis, métodos bem razoáveis de determinar o HLA de uma pessoa. E hoje a gente está numa fase que é por sequenciamento do DNA de uma geração mais nova. É o último grito que a gente tem hoje em sequenciamento e se faz com uma muito alta precisão como é que é o gene do HLA desse indivíduo, receptor e do doador. Então a gente consegue fazer essa compatibilidade entre um e outro, de novo, de uma forma que era impensável poucos anos atrás. E isso contribui muito para o sucesso dos nossos transplantes. Isso é extremamente importante em transplante de medula óssea, que se beneficia, é o que mais se beneficia disso, mas também é importante em transplante de órgão sólido, o rim, que é o que a gente mais faz, porque isso me permite saber daquele risco imunológico com a precisão que a gente não imaginava. Os testes de identificação de anticorpo anti-HLA são muito bons, e eu agora tenho um equivalente a isso quando a gente fala no sequenciamento de DNA para HLA de um doador. A gente consegue agora falar mais ou menos a mesma linguagem entre um e outro, e a precisão da prova cruzada virtual melhorou muito. E a precisão com que a gente faz essa compatibilidade melhorou muito. Tecnologia é uma coisa fantástica e a gente vem sempre melhorando. E esses testes de sequenciamento de DNA para identificar essa impressão digital, quando eles começaram a ser desenvolvidos, bastante tempo atrás, levavam uma semana para ter o resultado. Depois se começou a melhorar isso, assim, 2, 3 dias a gente tem o resultado, um dia tem o resultado. Mas tudo isso é inútil quando eu falo de um transplante de órgão sólido, porque eu não posso esperar um dia para ter o resultado de um exame para saber quem é que vai receber esse rim, porque eu vou deteriorar esse rim, ou esse pulmão, ou esse coração. Pois o último degrau dessa tecnologia toda nos permite hoje fazer esse sequenciamento em algumas horas. Uma coisa talvez como 4 a 6 horas, a gente hoje consegue ter um sequenciamento de DNA dedicado nessa região do HLA. Assim, é quase inacreditável que a gente consiga fazer uma coisa que levava uma semana, alguns anos atrás, hoje se faz em 4, 5 horas.
E a maravilha da tecnologia, como ela avança, e eu sou fascinado por isso.